No vídeo de hoje eu vou falar sobre aquele que é um dos mitos mais celebrados, conhecidos, repetidos, reescritos da Antiguidade Clássica, que é, como o vídeo sugere aqui, o título desse vídeo está sugerindo, o mito de Orfeu. E eu estou fazendo esse vídeo hoje porque eu estou participando de uma disciplina lá na Faculdade de Letras, para o doutorado, com o professor Sérgio Alcides, no qual a gente está discutindo justamente o mito do poeta. Aí não especificamente do poeta Orfeu, mas o mito do poeta como um todo, né? O mito do poeta enquanto uma questão literária, uma questão para a literatura. Enfim, como Orfeu é uma figura poética e um sujeito lírico muito importante para toda essa tradição e para pensar a questão do mito dos poetas, a gente acabou tendo que passar por algumas versões desse mito e ler textos teóricos sobre ele. E é justamente sobre isso que eu vou comentar nesse vídeo de hoje com vocês. Mas antes de começar o vídeo, eu peço que se você ainda não é inscrito no canal do Duras Letras, se inscreva aqui embaixo e clica no sininho para que você possa receber todas as notificações dos vídeos novos que a gente soltar por aqui. Eu e a Isadora estamos sempre trazendo novas leituras, novas obras e novas discussões, agora no modelo vlog também, que a Isadora está adorando fazer. Então, se você quer ficar por dentro do nosso conteúdo, não deixa de assinar aí o canal, né? Não deixa de clicar nesse maldito desse sininho. Mas vamos começar o nosso vídeo, e para começar a gente não pode deixar de falar ou de tentar fazer um resumo dessa narrativa que é a narrativa de Orfeu. Eu imagino que você já deve conhecer essa história porque ela é realmente muito famosa e ela chega para a gente até, né, vamos dizer assim, mastigada e de outras formas, mas fazendo uma síntese muito grosseira, a história de Orfeu é a seguinte. Ele tem uma esposa, ele acaba de se casar com Eurídice, sua esposa, e num momento em que ela está ali na beirada do rio e tal, em algumas versões, ela pisa numa serpente, a serpente é um tópico, ela sempre aparece nessa narrativa, ela pisa numa serpente, é picada e morre. Orfeu não consegue lidar, não consegue fazer o luto da esposa, fica extremamente melancólico, pega sua lira e, sendo ele um grande poeta, um poeta gigantesco, um cantador gigantesco, com a lira e com a voz, ele dobra os infernos e vai até lá buscar a sua amada. Só que, chegando até lá, só cantando com a sua lira, paralisando todo o Hades, ele é imposta uma condição para que ele consiga trazer a esposa de volta à vida. E essa condição é, ok, ele pode sair com a esposa cantando, desde que ela o seguisse e ele não olhasse para trás. Como se trata de um mito grego e como eles adoram, né, fazer desfechos trágicos, o que acontece é que, quando está próximo de sair do Hades, Orfeu se volta, vê a amada e a perde para sempre. Eurídice é imediatamente tragada de volta para o Hades e ele perde pela segunda vez a sua esposa. Depois de perder sua esposa, ele faz um voto de que não vai se relacionar mais com mulheres, que não vai dormir com mais nenhuma delas e tudo mais, em algumas versões do mito, é claro. E o que acontece é que ele é despedaçado pelas bacantes. Ao se recusar a deitar com as mulheres, ele desperta a ira dessas mulheres apaixonadas por ele. E elas acabam destruindo Orfeu. Só que, destruído, Orfeu não para de cantar. A cabeça dele sai rolando junto com a lira, é embalada pelo rio e ela é transformada em um oráculo na ilha de Lesbos, se não me engano. Então, em síntese, esse seria o mito, né? Essa seria a narrativa. Agora, de onde que eu estou tirando essa história, né? Porque simplesmente chegar aqui e falar isso não é também estar no ar, não é estar desamparado. Se você tiver curiosidade para ler com um pouco mais de detalhes essa história, a minha recomendação é pegar esse livrinho aqui, que são As Metamorfoses do Ovídio. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você, se você quiser dar uma olhada, dar uma conferida e quem sabe comprar essa obra. E o livro 10 é basicamente inteiro dedicado a Orfeu, é Orfeu cantando, começa com o mito justamente de Orfeu, esse que eu acabei de contar para vocês, e depois Orfeu começa a contar várias histórias, né, uma história dentro da outra, fazendo um mise en abîme, né, um coloca em abismo, personagens que vão falando pela voz de Orfeu. Enfim, ele faz isso, o vídeo faz isso no canto 10 do seu livro das Metamorfoses. E no canto 11 a gente vai ver o desfecho trágico de Orfeu justamente, o momento em que ele é morto e despedaçado pelas bacantes. Então, se você quer conhecer um pouco mais esse mito, aqui está uma chave, né? Aqui está uma entrada para essa história. Para o curso que eu estou fazendo na Faculdade de Letras, a outra recomendação está nas Geórgicas do Virgílio. O livro das Geórgicas, para quem não sabe, é o livro dos poemas da Terra.
O Virgílio, que é esse poeta completo, escreveu tanto lírico quanto didático e como épico, né? Fez ali as suas éclogas ou bucólicas, fez também as geórgicas, os poemas da terra, e por fim a Eneida, que inclusive tem série aqui no canal, deixo o link aqui em cima para quem quiser assistir. Mas no último livro das geórgicas a gente também vai entrar em contato com o mito de Orfeu. Apesar de que nesse mito, né, nessa construção proposta pelo poeta Virgílio, Orfeu aparece muito de forma passageira. Ele meio que está articulado a um outro mito, que é o mito de Aristeu, que é um abelheiro não, né? Um apicultor. Ele cultiva, trata e cuida de abelhas e seria o inventor da apicultura. E por fim, para além de ter lido essas versões do mito de Orfeu, né, oferecidas ali pelo professor durante a disciplina, a gente também leu um aporte teórico que faz longas interpretações desse mito, e uma delas foi muito importante, que é a do Carl Sagan, ou Carl Sagan, né? Eu não sei muito bem qual é a pronúncia certa, imagino que sendo um anglófono seja Carl Sagan, mas enfim. Esse texto do Sagan, que chama, né, o mito do poeta, ou o mito de Orfeu, né, the Magic of Orpheus, né, a magia de Orfeu, nesse texto, lançado em 1989, o que o Carl Sagan vai fazer é uma leitura sobre a ambivalência desse mito, de como que o mito de Orfeu consegue conjugar forças contrárias, e geralmente isso dentro de uma articulação piramidal, né? Ele desenha uma pirâmide dentro desse mito, em que estão, né, em cada um desses vértices, a morte, a arte e o amor. Então esses três elementos, morte, arte e amor, estariam o tempo todo sendo conjugados e tensionados entre si para a construção e crescimento desse mito de Orfeu. E por isso esse mito não necessariamente é um mito trágico, né? Essa história não necessariamente é uma história negativa sobre a derrota, sobre a perda do amor, etc. É também uma história sobre o triunfo. Ao mesmo tempo se perde e se ganha. Ao mesmo tempo morre o homem e resiste a obra. Essas tensões, elas são sustentadas e construídas o tempo todo ao longo da narrativa de Orfeu. Então, se você vai, como eu disse, né, pegar as metamorfoses do Ovídio, isso aparece com muita clareza, né? A forma como o Orfeu funciona, ou a forma como ele canta e como ele dobra o mundo dos mortos, e no fim das contas tropeça, ele por amor ele se volta e perde a amada mais uma vez. Isso mostra ao mesmo tempo a força do canto, ou a força desse poeta, e a sua fragilidade, né, diante do próprio amor. Então, dentro da lógica da pirâmide, em que estão ali arte, amor e morte, quando dois desses elementos se encontram, dois ou mais, né, o que acontece é a ruína, né, ou então um triunfo. Geralmente as duas coisas ao mesmo tempo. Não sei se ficou tão claro assim, então a coisa é meio um pouco confusa, já que a gente está trabalhando com a lógica da ambivalência, né, e simultaneidade, e por isso fica um pouco confuso mesmo. Mas a chave principal é essa. A lógica, o fio condutor da leitura do Carl Sagan é basicamente a ambivalência, a vitória e a derrota simultâneas. Mas entre as muitas outras coisas que o Carl Sagan traz dentro dessa leitura dele, está a importância da relação com a natureza, a relação desse poeta ou desse sujeito mitológico, que é Orfeu, com a natureza. Porque, ao mesmo tempo, Orfeu seria aquele que é capaz de interpretar a natureza, né? Interpretar a natureza nesse sentido de dominá-la. Ele consegue olhar para a natureza e dobrá-la à sua vontade. Mas, ao mesmo tempo, né, um sujeito que faz parte, que compõe, né, que é um só, faz uma simbiose, né, um sujeito único ou inteiro, com essa mesma natureza que ele possivelmente dribla com o seu canto, com a sua arte. E isso está diretamente ligado à sua relação com a morte. Porque se por um lado o Orfeu, a partir do artifício, né, a partir da sua lira, do seu canto, da sua arte, ele domina a natureza e domina a própria morte com música e retórica, por outro, essa retórica e essa música fracassam diante da necessidade última humana, ou a necessidade última da natureza, que é a própria morte. A morte é inevitável. Então, por mais que você tente driblá-la, como Orfeu faz, a partir ali do canto e da retórica, né, no fim das contas ele morre. No fim das contas ele é despedaçado, ele é destruído, e ao mesmo tempo continua cantando. É claro que o Sagan vai desenvolver e elaborar essas questões de uma forma muito mais extensiva e muito mais adequada do que eu sou capaz de fazer aqui nesse vídeo tão curto, né? Nesse vídeo tão apressado. Mas alguns pontos são muito interessantes, porque para começar,
ele faz uma leitura historiográfica, né, diacrônica do mito de Orfeu, vai falar como que esse mito foi se transformando ao longo das tradições, das muitas tradições, como que ele foi apropriado justamente pelo Virgílio e pelo Ovídio na Antiguidade, mas que com o avançar do tempo ele é reapropriado, ele vai reaparecer, por exemplo, com o Milton e com o poeta Rilke, né, o poeta alemão Rilke, e o Milton, John Milton, autor do Paraíso Perdido, como é que esse mito vai ser reapropriado e ressignificado por todas essas tradições, por esses escritores. O que demonstra, né, um lugar de muita importância para esse mito, e uma importância muito grande para a própria relação do mito com a literatura ou com a poesia, se a gente quiser. Porque o Orfeu nada mais é do que uma espécie de arauto ou sujeito iluminado, representante do canto e da poesia. Vamos olhar uns detalhes bem interessantes aqui nessa construção, na forma como esse mito é construído. Eu acho que tem uns pontos que são muito interessantes assim, de se destacar. Entre eles, a mirada, né, o momento do olhar, aquele momento em que Orfeu se volta para ver a sua amada e que é justamente o momento da perda, né, do esfacelamento da sua amada, né, de Eurídice. Pela segunda vez, morta uma vez pela serpente, morta uma segunda vez pela mirada, pelo olhar, né, o olhar do seu amado, do seu esposo, que vai buscá-la no Hades. Mas essa mirada, ela tem uma dupla interpretação, uma tripla, quádrupla, quíntupla interpretação. Na verdade, ela é também, né, ela mesma um enigma dentro dessa narrativa. Cada um dos poetas que eu mencionei aqui, o Milton, o Rilke, o Ovídio, o Virgílio e outros, né, os poetas da modernidade, do modernismo, também, né, vão fazer suas próprias leituras, vão fazer suas próprias interpretações dessa narrativa. Mas eu queria focar em duas que eu acho muito interessantes. O primeiro, o voltar-se por hesitação e amor. Aquele olhar para trás para ver se de fato a minha amada está me seguindo, para ver se de fato eu estou conseguindo trazê-la para fora do Hades, trazê-la de volta à vida. Eu acho que essa é a primeira interpretação, é inclusive a mais óbvia, né? Por que Orfeu olha para trás e descumpre com um combinado que condena mais uma vez a alma de Eurídice? Porque ele a ama demais. E o amor, nesse caso, triunfa e perde, né? E é derrotado. Ao mesmo tempo que ele vence, ele é imediatamente derrotado na sua vitória. Porque ele se torna a força mais forte que move a cabeça de Orfeu para ver a sua amada, e por esse motivo mesmo ela se perde para sempre. A morte traga o seu espírito de volta para o Hades. A segunda leitura, que já não é tão óbvia assim, né? Ela é um pouco menos óbvia do que essa do amor, do voltar-se para o amor, ela está diretamente ligada à arte. Eu acho essa leitura até muito interessante, muito curiosa, né? Ela é comentada rapidamente ali pelo Maurice Blanchot, que foi uma referência oferecida também pelo professor Sérgio na disciplina, mas o Blanchot escreve de um jeito, não sei se vocês têm conhecimento desse pensador, desse filósofo e crítico literário, mas ele escreve de um jeito muito confuso e a partir de um pensamento por imagens, por metáforas, vai falar sobre a noite e a outra noite, mas sem explicar o que são esses conceitos. Enfim, o Blanchot é um desafio de fato a leitura. Mas existe ali uma interpretação da parte dele que seria pela via artística, em que Eurídice representaria de alguma forma a inspiração. E o momento em que se olha para a inspiração, em que se procura estabelecer uma forma para essa inspiração, domesticá-la, domá-la, creditá-la, ela se perde para sempre, é que ela desaparece. Eu acho essa leitura lindíssima, acho assim, que ela é realmente muito bonita e muito potente, e ela dá margem, né, abre espaço para a gente pensar algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, o voltar-se para trás não como um gesto de amor, mas como um gesto de arrogância, né? Isso é muito interessante se pensar, que Orfeu, ele confia no seu próprio canto. Ele sabe que ele foi até o Hades, dobrou o Hades inteiro, interrompeu a pedra de Sísifo, como diz o Ovídio nos Metamorfoses, né? Ao tocar sua lira, o Sísifo sentou sobre a sua pedra. Ele interrompe aquele trabalho que seria o trabalho infinito de Sísifo. Quem se lembra do mito sabe, é um sujeito que rola uma pedra para o alto do monte e a pedra rola para baixo de novo. E ele está condenado a fazer isso eternamente. Mas no momento em que Orfeu chega no Hades, essa pedra é interrompida e Sísifo se senta sobre ela. Enfim, Orfeu sabe do poder do seu canto.
E ao voltar-se para trás, o que ele quer ver não é necessariamente a sua amada ou o triunfo do seu amor. O que ele vê, o que ele olha para trás e procura é o triunfo da sua própria arte. É a beleza do seu próprio canto. Só que isso imediatamente escorrega, isso imediatamente foge dele. No momento em que Orfeu olha para trás para ver o seu próprio triunfo, para ver o quão glorioso e grandiloquente e enorme é o seu canto, ele o perde, ele fracassa. Agora, independente de qual leitura a gente adote para essa mirada, para esse momento do olhar, o que ele sintetiza, o que ele concentra de alguma maneira nesse mito é justamente aquela ambivalência destacada pelo Siegel, segundo a qual esse mito oscila entre justamente um poder da forma de dominar as paixões, ou seja, a forma musical, o canto e a retórica é capaz de conter as coisas, é capaz de trazer de volta aquilo que foi perdido. Mas, ao mesmo tempo, existe um poder que é o poder da própria paixão de engolir a forma. No momento da mirada, o canto é interrompido. Não importa mais o canto, Mesmo que Orfeu se volte cantando, e isso a gente não sabe, não tem descrição disso, pelo menos não nas versões que eu li, e que estão aqui, que foram indicadas pelo professor, mesmo que ele se vire cantando, ele descumpre esse combinado e a paixão engole a sua forma. Ela se sobressai em relação ao poder dessa arte, desse artifício do poeta. Isso vai aparecer também na forma como o próprio Orfeu morre, a forma como o Ovídio descreve a morte do poeta, em que as bacantes, num gesto alucinado, na sua loucura, frênese e destruição, elas conseguem fazer mais barulho, gritar, urrar, fazer aquela animalização, conseguem ser mais selvagens do que o próprio canto ali divino de Orfeu. Então Orfeu está basicamente construindo um santuário, movendo as pedras, os animais, as florestas ao redor de si, sentado num monte, mas o canto das bacantes, ou o grito das bacantes, consegue superar o som da lira, e o som da lira é abafado, e é nesse momento que Orfeu é destruído. E aquilo que as bacantes sentiam por Orfeu era nada mais nada menos que amor, desejo, erotismo, A gente pode chamar de várias coisas aqui. A recusa de Orfeu a essas mulheres, esse voto que ele faz de não me relacionarei mais com mulheres, apenas com homens, com jovens, etc., em algumas versões do mito, isso deixa insatisfeitas essas mulheres que têm um desejo enorme por Orfeu. E é esse desejo que vai destruí-lo. De novo, um desejo selvagem, um amor violento, uma paixão, destruindo e fazendo o poeta perder. Por último, que eu acho que uma coisa muito interessante que o Siegel também vai comentar, é como que na modernidade, ou na passagem do mito de Orfeu para a modernidade, a gente vai ver que a morte e o triunfo do poeta, a morte e o triunfo de Orfeu, eles vão se tornar os símbolos da perdição humana, eles vão se tornar os paradigmas para pensar a própria condição do homem ante a modernidade, que é a de um mundo desespiritualizado, Esse mundo em que a gente vive, em que a magia fracassou, em que não existe mais espaço para esse encantamento, em que a poesia não encanta, em que as palavras não mais são palavras mágicas, capazes de mover as pedras, as árvores e os animais, como Orfeu fazia. Então, nós vivemos num mundo desencantado, nós vivemos num mundo sem Orfeu, um mundo não órfico, se a gente quiser. E isso, é claro, está diretamente associado à importância da razão, e da razão, eu digo mesmo, da ciência, desse pensamento extremamente metodológico, esse pensamento cientificista, que acaba se criando, se colocando em posição de oposição a Orfeu. Orfeu representaria justamente o erotismo e a paixão, o poder do canto de dobrar as coisas, a partir não de um pensamento racional, mas da simples dança, vamos dizer assim, da simples harmonia e sintonia entre os corpos, entre os calores. Enfim, a gente pode usar várias metáforas e várias imagens, como faz o Maurice Blanchot. Mas no outro lado a gente teria uma figura como Prometeu, que é esse sujeito artífice, o sujeito que rouba o fogo e entrega o fogo aos homens e nos ilumina, entrega a ciência de alguma forma à humanidade. Então, de um lado a gente teria o Orfeu, o homem da paixão, e do outro Prometeu, o homem da razão, do cérebro e tudo mais. E essas duas tensões, essas duas forças, elas não têm a possibilidade de coexistir.
o que é uma grande besteira. Elas têm sim, mas supostamente elas não têm, e na modernidade a gente privilegiaria, né, o lado de Prometeu. Para terminar esse vídeo, eu queria fazer só uma leitura muito rápida, muito breve aqui da primeira fala de Orfeu no livro 10 das Metamorfoses, né? É uma frase, uma fala longa, é um bifão que Orfeu tem, mas é impressionante a ousadia de Ovídio nessa coisa, né? Nesse texto, de colocar Orfeu para falar e depois o próprio deus Apolo mais à frente, né? Que seriam justamente essas divindades e essas figuras, né, ligadas a o que há de mais elevado na estrutura, no canto, na escrita, na literatura. E quando Ovídio coloca Orfeu para falar, a gente fica esperando, né, a própria divindade se manifestando. E de alguma forma a gente encontra isso, só que a gente encontra isso no texto do Ovídio e não necessariamente no texto do Orfeu. Existe uma máscara que se coloca em cima de outra, né? São várias máscaras sobrepostas sobre um rosto, e esse rosto no final a gente não sabe de quem é. Nesse caso aqui é o rosto do Ovídio, é claro. Mas quem é Orfeu, quem foi Orfeu, qual é sua obra, esse é um grande mistério, né? Um grande mistério para a humanidade. Mas vamos à fala, né? A famigerada fala de Orfeu no livro 10, nessa ediçãozinha aqui, que é a edição da Ediouro, né? Das Metamorfoses do Ovídio. Não é uma edição tão boa, não tão bem diagramada, e nem a tradução é lá essas grandes coisas, mas funciona e a gente consegue entender. Orfeu diz o seguinte, depois de descer ao mundo dos mortos e se ver diante dos líderes, né, dos donos, os chefes ali do Hades, que são Perséfone e o seu marido Hades. Né, então Orfeu está de frente deles e vai fazer um apelo para a devolução da sua amada, dentro do espírito e do corpo da sua amada. Ó divindades do mundo subterrâneo, para o qual viremos todos nós os mortais, se me é lícito, se me permitis dizer, sem subterfúgios e francamente, a verdade, não foi o desejo de ver o tenebroso Tártaro que me fez descer, nem foi para acorrentar o tríplice pescoço com pelos feitos de cobras do monstro da raça de Medusa. Né? Aqui ele está falando do Cérbero. O motivo da minha vinda é minha esposa, em que uma víbora em que pisou derramou um veneno que a matou na flor dos anos. Eu quis me resignar ao sofrimento e não vou negar que tentei. O amor foi mais forte. Essa frase é linda, né? O amor foi mais forte, o amor venceu. É um Deus bem conhecido lá em cima, o amor, nas regiões terrestres. Não sei se o é aqui, mas aqui também imagino que seja. E se não é mentirosa a fama do antigo rapto, o amor também vos une, né? Vos uniu. Aqui ele está fazendo referência a um outro mito da antiguidade, que é o mito do sequestro de Perséfone por Hades. Hades sequestra essa mulher e a leva para viver com ele no seu castelo, né, no seu pandemônio, se a gente quiser usar o termo do Milton. Enfim, o amor foi mais forte, o amor também vos une. Por estes lugares plenos de horror, por este imenso caos, por esse vasto reino do silêncio, suplico-vos, devolvei a vida tão cedo interrompida de Eurídice. Tudo depende de vós, e pouco demoramos, mais cedo ou mais tarde, a tomar o caminho deste único refúgio, a morte. Nós todos para cá nos dirigimos, aqui é a nossa última morada. Tende sobre o gênero humano o mais prolongado dos reinados. Também ela, quando tiver vivido um número razoável de anos, estará sujeita ao vosso arbítrio. O favor que peço é desfrutar a sua presença. Aqui ele está fazendo referência a Eurídice, a esposa. Se o destino negar essa graça à minha esposa, estou mais do que disposto a não regressar. Regibulai-vos com a morte de nós dois. Se vocês não me devolverem Eurídice, eu estou disposto a ficar por aqui. Eu estou disposto a viver entre os mortos. E essa é a catábase, né? Para quem não sabe a catábase, eu fiz um vídeo sobre catábase, deixo o link aparecendo aqui também. Mas essa é a catábase de Orfeu, o momento em que ele desce sozinho, e isso é muito impressionante, só com sua lira e sua voz, para reaver a sua amada. Eu acho incrível que o Ovídio tenha escolhido o discurso retórico, né? Que ele tenha escolhido o juridiquês para a primeira fala de Orfeu. Isso que Orfeu faz é um argumento assim, muito convincente. Muito convincente, inclusive que traz os três elementos destacados pelo Sigal, que são, né, a arte é o próprio artifício, o argumento que ele constrói, a forma de fazer uma proposta para essas duas divindades que são muito superiores a ele, mas o que o motiva é o amor, e ele diz isso,
e a missão final, o objetivo final é a própria morte. No fim das contas, todos nós vamos voltar para cá, nós vamos morrer. Mas pelo amor, deixem que eu leve de volta Eurídice ao mundo dos vivos. Isso é lindíssimo, é incrível. Esse Ovídio é um Orfeu, com certeza. Outra fala que eu queria destacar aqui, já não é mais do Ovídio, está na obra do Virgílio, nas Geórgicas, como eu mencionei, né, que foram lidas no livro 4 das Geórgicas, sobre apicultura, sobre criação de abelhas. Gente, isso é lindíssimo, tá? Assim, pode parecer besteira, mas esses livros das Geórgicas são lindos, né? Aprender a comprar uma casa, aprender a cuidar de abelha, aprender a criar cabra e a fazer essas coisas, assim, e isso tudo construído com aqueles recursos que eu já mencionei, né, em outros vídeos sobre poemas épicos e tudo mais, com símiles, catálogos, invocação às musas. Assim, é lindíssimo. Você está vendo um poema que está te ensinando alguma coisa, mas com todo um artifício, né, e uma estrutura que comove, que deixa a gente muito movido. Enfim, a fala que eu quero destacar no Virgílio é a fala de Eurídice. Né? Nesse caso aqui, ela diz, ela fala, ela tem voz para responder e perguntar, interpelar Orfeu. No momento em que Orfeu desce para salvá-la, na versão criada pelo Virgílio, e o Orfeu se volta para vê-la na saída, ela diz: quem arruinou a mim, infeliz, e a ti, Orfeu? Que tão grande loucura, né? Essa pergunta é ótima. Que tão grande loucura, eis que cruéis os destinos me chamam novamente para trás, e o sono fecha meus olhos indecisos. E agora, adeus, sou levada rodeada por uma imensa noite, estendendo minhas fracas mãos para ti. Ai de mim, não sou mais tua. Isso é lindo, gente, que é isso? Não, assim, eu não tenho nem o que dizer, mas é só sentir mesmo, só emocionar, resposta mimética aqui, enfim. É lindo, é maravilhoso ver a Eurídice falando isso, e essa pergunta, né, que está em destaque: que tão grande loucura, que loucura é essa? Né? Que absurdo todo é esse? Por que nós somos submetidos a esse absurdo? Né? Por que a gente está tendo que passar por isso? Essa é uma pergunta que quebra a própria dimensão narrativa e se torna uma interpelação para a própria arte. Né? Que tão grande loucura esse olhar? Que tão grande loucura é a inspiração? Né? Esse gesto de querer conter, inclusive, a própria inspiração, de querer conter e salvar o amor. Isso é uma grande loucura, de fato. Loucura que termina com essa máxima: ai de mim, não sou mais tua, me perdeste. Um parêntese breve, né, só para encerrar esse vídeo, né, que essa edição, essa versão escrita pelo Virgílio, ela é muito curiosa porque é curtíssimo, é um lance ali de mais ou menos 50 versos. Ele faz a descrição do mito, que está dentro de uma fala do Proteu, que é um deus que está conversando com Aristeu, que, enfim, é uma confusão, é de novo aquele esquema de Misenabim, uma fala dentro da outra. Mas num lance de 50 versos, 70 versos, o Virgílio consegue dar conta do recado e criar como um Orfeu o seu próprio mito. Com isso eu encerro esse vídeo. Espero que você tenha sobrevivido e assistido até aqui. Se você gostou, não deixe de deixar o like, de comentar, de se inscrever no canal, de mandar isso para quem você quiser. Eu peço sempre para que você comente, fale o que você achou, fale sobre as versões do mito que você mesmo conhece, que você já sabe, já leu, tal, tem curiosidade de saber e tudo mais. Eu vou adorar dialogar com você, conversar aqui no canal com você, pelos comentários que seja. Agradeço demais por você ter assistido, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.